Podem sentar. Que tarde e noite maravilhosa, né? Para quem estava aqui no primeiro culto, que palavra maravilhosa. De regozijo, de esperança. Porque quando Jesus chega, tudo se transforma. Não é mesmo? Quando Jesus chega, a tristeza vai embora, a depressão vai embora, o renovo chega, a esperança se renova. Então, hoje é noite de alterar, mudar a rota. Hoje é noite de mudança, hoje é noite de recomeço. Amém? Por favor, pastora Jaira, a senhora pode desligar esse ventilador daqui da frente? Porque eu ainda não sei manusear tablet, ainda não cheguei neste nível da minha pastora Cleo, mas eu vou chegar. Ainda sou do papel e da caneta. Inclina a tua cabeça, vamos orar mais um pouquinho. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por esta noite, pela palavra que já foi ministrada, Senhor. Sentimos aqui a presença do Teu Espírito Santo, nos impulsionando para frente, Senhor. Reprogramando rotas que estavam desviadas, Pai. Porque o Senhor é assim. O Senhor é cheio de amor e de misericórdia. E o Senhor chega porque o Senhor não quer perder nenhum de nós. Obrigada pelo Teu amor derramado sobre a nossa vida, sobre esta igreja. Através do sangue do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa noite, Senhor, através dessa palavra, o Teu Espírito Santo possa nos inundar mais uma vez, fazendo-nos reconhecer que só o Senhor é Deus, fazendo-nos reconhecer que precisamos sim, Senhor, de um momento de aperto, porque estar contigo é entrar por um caminho estreito, mas sabendo que no final a vitória é certa. Fica conosco, Pai, e derrama sobre a Tua igreja mais uma porção do Teu Espírito Santo. E é por isso que eu Te agradeço por isso, Pai. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos falar sobre uma passagem muito conhecida, né? Vamos falar um pouquinho sobre Agar. É uma história conhecida da igreja. E a gente vai ler lá no livro de Gênesis, no capítulo 21, a minha versão é NVI, versículo 14 e 16, que vai dizer assim: Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro, em algumas versões dizem um odre, cheio de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Amém? Podem apagar as luzes. O capítulo 21, ele fala sobre a segunda etapa do tratar de Deus na vida de Agar. Mas não tem como a gente falar sobre esse tratamento de Agar no capítulo 21 sem a gente relembrar o capítulo 16. Porque Deus, ele fala com Agar nesses dois capítulos, no 16 e no 21. E nos dois capítulos, Agar vai estar em um deserto. Então, nós encontramos Agar essas duas vezes no deserto, tendo o anjo do Senhor, com A maiúsculo, tratando, auxiliando e cuidando diretamente com Agar. No capítulo 16, a gente vai ver que Deus, ele vai marcar Agar com uma promessa. Mas nós também sabemos que Sara, que era a senhora de Agar, era uma mulher estéril. E que ela pegou Agar, que era uma escrava egípcia, e confiou a Agar. Ela entregou Agar para Abraão, confiando isso
confiando que Agar iria gerar filhos no lugar de Sara. Vamos explicar melhor isso. Agar era uma mulher estéril, não podia gerar, mas havia uma promessa maravilhosa sobre a vida de Agar. Mas mesmo assim, ela toma uma serva dela, entrega a Abraão para que aquela serva pudesse gerar filhos por meio dela. Ou melhor, no lugar dela. Sara toma Agar para gerar filhos no lugar dela. Isso era uma prática muito comum, mas era uma prática pagã. Quando aconteceu isso, e Agar engravida de Abraão, Abraão estava com 86 anos. E quando isso acontece, quando Agar se encontra grávida de Abraão, ela começa a se achar. Ela fica se achando por ver a senhora dela, Sara, estéril, e ela como uma escrava estrangeira, grávida do patriarca Abraão. E ela começa a se encher de grande pompa. Ela começa a se encher de grande orgulho. O orgulho começa a tomar conta de Agar. E o que é que ela começa a fazer? Ela começa a desprezar a sua senhora Sara. E Sara, percebendo isso, Sara percebe que Agar fica cheia de orgulho, cheia de si, porque no ventre de Sara havia um herdeiro, havia um filho de Abraão, embora não fosse o filho da promessa, mas Sara, percebendo isso, ela chega para Abraão e conta tudo o que estava acontecendo. Ela conta todo o desprezo que estava sofrendo por conta da escrava, por conta de sua serva. E então Abraão diz assim para Agar, para Sara. Ele diz assim: faça como você achar melhor. Até aí, Sara não tomou nenhuma providência, mas ela começa a maltratar. Ela começa a afligir Agar. E Agar, para fugir da aflição em que estava sendo submetida pela sua senhora, ela foge. Ela vai para perto de uma fonte, num deserto que ficava na estrada de Sur. Então, o que é que ela pensa? Ela fez assim: eu imagino, né? Eu estou conjecturando, eu penso assim: quem está grávida de Abraão sou eu, ela que lute. Então eu não vou ficar aqui me humilhando e nem me submetendo às ordens delas, porque quem está grávida de Abraão sou eu. Então eu vou fugir. E ela foge. Só que quando ela chega lá nesse deserto, o anjo do Senhor fala com grande voz lá dos céus. E ele faz uma pergunta para Agar. Ele diz assim: Agar, presta atenção agora. Agar, serva de Sara, de onde vens e para onde vais? E Agar responde assim: eu estou fugindo de Sara, minha senhora. Então Deus passa uma orientação. Agar estava no deserto. Deserto não é um lugar bom. Mas ele passa uma orientação para Agar e diz assim: volte, isso é no capítulo 16. Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. Ou melhor, Deus estava lembrando a Agar que ela era serva, ela era escrava de Sara. Por isso que ele diz: Agar, serva de Sara, para que ela pudesse lembrar quem ela era e de onde ela vinha. Não é mesmo? E ela diz: eu estou fugindo de Sara, minha senhora. E ele diz: volte para sua senhora e sujeite-se, se humilhe a ela. Mas, ao mesmo tempo que ele orienta ela, ele marca Agar com uma promessa. Ele diz assim para Agar: ele marca ela com uma promessa, porque diante da orientação que ele passou para Agar, ela obedece, ela volta. Então ele marca Agar com uma promessa dizendo assim: multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar.
você está grávida e o nome do seu filho será Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Então, diante disso que aconteceu, porque se o anjo do Senhor com A maiúsculo estava falando com Agar, é porque era o próprio Deus que estava tratando com ela. Mas ela não sabia, ela nem imaginava que Deus contemplava os sentimentos dela, que Deus ouvia a amargura do coração dela, embora ela estivesse com um comportamento desonroso com a casa de Sara e de Abraão e seus senhores. Então ela pensando e refletindo sobre tudo aquilo que estava acontecendo ali naquele deserto, ela deve ter imaginado, meu Deus, eu nunca imaginei que o Deus de Sara e o Deus de Abraão pudesse me ouvir. E ela dá um nome de Deus, de Tu és o Deus que me vê. A gente vê o nome de Deus de várias formas, né? Mas Agar chamou ele de Tu és o Deus que me vê. Deus, Ele é o Deus que te vê. Deus é o Deus que contempla os teus sentimentos. Ele sabe de tudo dentro de você. Ele sabe de todos os teus comportamentos. Mas mesmo assim, Ele sonda e sabe tudo que você está fazendo. E ouve o som do teu coração. Ouve coisas que você às vezes nem fala, nem declara em oração. Mas Ele sabe. Ele sonda. Então, quando Isaac nasceu, né, a promessa na vida de Sara se cumpre. Ela engravida e Isaac nasce. Ismael, a Bíblia fala que Abraão já estava com a idade de 100 anos. Então, se quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86, e Isaac nasce com Abraão com 100, Ismael tinha 14 anos. Ok? E Isaac cresceu e Abraão programou, ou melhor, preparou uma grande festa, que era para que Isaac fosse desmamado. Então, isso era muito importante naquela época, a festa do desmame. Significava que a criança, ela conseguiu passar pela primeira infância e ela conseguiria atingir a idade adulta, porque naquela época, muitas crianças morriam antes de serem desmamadas. E na cultura judaica, na cultura dos israelitas, eles faziam o desmame daquela criança, geralmente quando a criança tinha uns 3 anos de idade. Então, se Isaac nasceu, Ismael tinha 14, o desmame mais 3, Ismael tinha por volta de 17 anos. Vamos botar 17 para 18 anos. Só que, durante essa festa, Sara pega no flagra Ismael zombando de Isaac. Ela observa aquilo e corre para contar para Abraão. Porque quando ela observa que Ismael estava zombando de Isaac, passa um filme na cabeça dela sobre o comportamento lá atrás da mãe de Ismael, o comportamento desonroso de Agar. Então, nós sabemos que o comportamento dos pais influenciam diretamente sobre a vida dos filhos, para o bem ou para o mal. E não foi diferente com Ismael. O comportamento invejoso, o comportamento orgulhoso, o comportamento da autovalorização, todo o comportamento negativo de Agar influenciou diretamente sobre a vida de Ismael. Então Sara chega para Abraão e diz que quer que ele se livre da escrava e do seu filho Ismael. E diz ainda mais que Ismael jamais seria herdeiro com Isaac. Só que essa situação perturbou demais o coração de Abraão. Mas Deus acalmou o coração de Abraão nessa situação. E ele diz assim para Abraão no versículo 12 e 13. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Então,
Abraão obedeceu, preparou alguns pães, um odre de água, tomou o menino, colocou sobre as mãos de Agar e despediu-a para o deserto de Berseba. A Bíblia ela não fala, mas eu acredito que o comportamento dela, o comportamento de Agar, o comportamento reprovável dela, como eu falei agora há pouco, influenciou no caráter de Ismael. Então, Agar era cúmplice de Ismael naquela zombaria. Sara, entendendo isso, toma essa decisão para proteger, porque quando ela percebe essa situação, ela entende que eles dois seriam uma ameaça, principalmente Ismael, na vida de Isaac, o herdeiro da promessa. E isso gerou um grande conflito no clã da família do patriarca Abraão. Sara percebendo essa disputa, porque Sara percebeu que no coração de Ismael estava se levantando uma disputa sobre herdeiros, despede Agar e seu filho para o deserto de Berseba. Mas eu posso lhe afirmar, meus irmãos, posso lhe dizer com experiência própria, que o deserto de Berseba, na vida de Agar, foi um lugar de recomeço. No capítulo 16, Deus dá uma lição para Agar. Ele faz ela reconhecer, porque ele diz assim: Agar, serva de Sara. Ele faz ela reconhecer o que ela era, de onde ela vinha. Então ele orienta, ele mostra para ela uma lição. Ele coloca ela em como é que eu posso dizer? Ele chama ela ele dá nela um choque da realidade. Dá um choque de realidade. E sempre que Deus nos coloca num estreito, a palavra fugiu, confronto, essa é a palavra. Sempre que Deus nos coloca num confronto, sempre que nós, como foi pregado no primeiro culto, sempre que nós desviamos a rota, Ele recalcula a rota, nos chama para um confronto. Mas muitas vezes esse confronto é dentro de um deserto. Mas só que muitos crentes pensam que deserto é lugar de morte, mas não é. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto é a escola do crente, para que a gente possa ganhar músculos espirituais. E lá na frente, diante das dificuldades da vida, nós podemos tirar as armas certas para guerrear. Amém? Então Deus vai levar ela para um deserto. Vai levar sim, porque Ele quer chamar ela, porque Ele quer colocar na mesa a cartilha. Ele quer colocar uma cartilha. E qual é essa cartilha? Ele quer colocar uma cartilha no coração de Agar, que é a palavra dele. Ele quer mostrar para Agar que não é assim que as coisas devem ser. Então, sempre que Deus quiser te ensinar uma lição, mesmo que você seja marcado por uma promessa, Ele vai te levar sim para o deserto. Que é para você aprender essa lição bem direitinho. Porque deserto é escola de Deus. Deserto é lugar de recalcular a rota. Parece que a gente estava até combinando, pastora. Amém? E deixa eu te dizer mais. Tem mais uma coisinha. Na escola de Deus, depois que Ele coloca a cartilha em cima da mesa e te chama assim, ó, senta aqui, coisinha linda. Que a gente tem uma lição. Eu tenho uma lição para te ensinar. Quando Ele toma a cartilha, quando Ele vai te chamar para aprender o beabá, não fique pensando que vai ter feirinha de ciências e nem trabalhinho extra para somar na ponta para tu passar na média, não. Tu vai ter que aprender o que tem aqui, ó, bem direitinho. Sabe por quê? Porque quem decora esquece e desvia da rota. Mas quem anota isso aqui no coração, não desvia não. Amém? Não esquece, não muda de rota. Não se ensoberbece com as conquistas desse mundo. Porque da mesma forma que Deus exalta, Ele abate. Amém? Então eu quero dizer para você que você pode ser até marcado por uma promessa. Mas se tu tiver que sentar na mesa do deserto com Jesus, com o Senhor, e Ele tiver que mostrar a cartilha, tu vai ter que aprender bem direitinho isso aí.
Porque tu não vai se levantar dessa mesa enquanto tu não aprender o que está escrito. Enquanto tu não entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Sabe por quê? Porque se tu não aprender, tu vai ser um aluno repetente. E lá na frente, tu vai voltar para o deserto igual a H. Amém? Como repetente. Porque Deus, Ele é assim. Ele ama. E é por isso que Ele chama para juntinho dEle. E às vezes esse chamado dói. Às vezes esse chamado é para podar, podação. Porque os galhos estão crescendo em direção errada. E se cresce em direção errada, tu vai se perder. Então é melhor tu chorar no deserto, recalcular a rota, aprender essa cartilha bem direitinho, para que você tenha um recomeço. E esse recomeço seja juntinho, passo curtinho, juntinho, lado a lado, ombro a ombro com Jesus. Porque aí sim, as promessas vão se realizar. Porque até aqui, a promessa que foi feita na vida de H, lá no capítulo 16, ainda não havia se concretizado não. Por quê? Porque H havia se enchido de soberba. Então, quando ela toma a cartilha pela segunda vez, porque H foi aluna repetente, então ela tem que aprender bem direitinho, até que ela esteja no prumo. Porque Deus, Ele vai pegar H, vai passar uma plaina, vai deixar ela bem lisinha. E depois que Ele tiver do jeitinho que ela quer, do jeitinho que Ele quer que você esteja, aí sim, a promessa que lhe marcou vai se reconcretizar. Amém? Então, no capítulo 16, você vai ver H menosprezando sua senhora Sara. E é no deserto que Deus confronta H, para que ela revisse todos os seus conceitos. Se permita, meus irmãos, ser confrontado. Se permita, porque confronto é ensino. Confronto dói. Ensino e deserto tem choro. Mas é melhor assim, sabe por quê? Porque o pai que ama, ele repreende. E olhando, às vezes eu estou conversando assim com as minhas amigas, eu tenho amigas mais velhas do que eu, e a gente gosta muito de relembrar das pisas que a gente levou da mãe. E eu vou lhe dizer, eu agradeço cada lapada que eu levei da minha mãe, com a sandália havaiana branca da Correia Azul, porque só me ensinou. Se a minha mãe, que é carne, que é pecadora igual a mim, fez por amor a mim para me repreender, se todas as vezes que o meu pai me repreendeu dando uma lapadinha boa nas canelas magras, se foi para o meu bem, imagina o meu Senhor, o dono de tudo, aquele que quer que eu chegue até a vitória, aquele que preparou um lugar para mim no céu. Se precisar me levar para o deserto e dar umas tapinhas boas, Ele vai dar. Amém? E se isso está acontecendo com vocês agora, se você se encontra hoje num lugar de deserto, é porque Deus Ele está te ensinando, Ele está recalculando a tua rota. E deserto é lugar de recomeço. E não foi diferente na vida de H. Se permita ser confrontado. Porque se você está no deserto, quando estamos no deserto, muitas vezes nós não percebemos. Mas o deserto é um lugar que está repleto da glória de Deus. É um lugar que Deus se levanta, repreende, fala e provê. Nunca vi em nenhuma passagem aqui no deserto em que Deus está repreendendo, recalculando a rota, ninguém morrer. Eu só vejo sair de posse de vitória. Então, se você esta noite, meu irmão, está passando por um deserto, glorifica a Deus, porque nesse deserto está cheio da presença e da glória de Deus. E digo, se você estiver precisando ser lapidado, vai ser lapidado, viu? Se você estiver precisando ser quebrado, vai ser quebrado, para que haja um recomeço na tua vida. H menospreza Sara e desconhece. Ela se enche de tanto orgulho que ela desconhece, ela esquece a promessa que estava sobre a vida de Sara. Uma egípcia, estrangeira, escrava, grávida, porque estava grávida de Abraão, patriarca, um homem riquíssimo, e carregava sobre ele uma grande promessa de Deus, começa a olhar para Sara com desdém, porque achava que estava carregando o herdeiro.
ela começa a maltratar a sua senhora Sara. Só que Deus, não só ela como Ismael, voltando. Ismael cresce, vendo o exemplo da mãe. Sara passa 14 anos com essa afronta dentro de casa, suportando isso. Mas Deus, Ele vê tudo, Ele olha tudo. E isso pesou na conta de Agar. Agar, ela não correspondeu o grande gesto de confiança e simpatia da sua senhora Sara. Então, se Sara, que era uma mulher, era esposa de Abraão, um homem riquíssimo, com certeza Sara tinha muitas servas à disposição dela. Mas ela escolheu Agar para gerar os filhos de Abraão. Ela poderia ter escolhido qualquer outra mulher, qualquer outra serva, mas ela escolheu Agar. Por que será? Eu acredito que ela escolheu Agar porque ela viu em Agar uma mulher de confiança. Ela viu em Agar uma possível companheira, amiga de caminhada. Então, Agar estava num conceito lá em cima para Sara. Só que Agar, ela retribui isso com desonra. Agar deveria ter a nobreza de reconhecer tudo o que Sara estava disponibilizando para ela, tudo que ela estava vivendo na casa de Sara. Porque se ela estava gerando um filho de Abraão, ela com certeza estava experimentando das regalias da casa de Abraão e da sua senhora Sara. Mas Agar não correspondeu. Ela se contaminou com o vírus do orgulho, se contaminou com o vírus da soberba, da ingratidão, da arrogância, e começou somente a se vangloriar. Então, ela não reconhece o seu lugar de origem. Ela se autovaloriza. Ela despreza a pessoa que a resgatou e esquece da promessa que havia sobre Sara. Então eu fico pensando assim, meus irmãos. Porque Agar, esquecendo da promessa que havia sobre o ventre de Sara, ela começa a se vangloriar. Diz assim, a promessa de Deus está no meu ventre. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho promessa na minha vida. Eu, Débora, tenho promessa. Glória a Deus que eu tenho promessa na minha vida. Mas a pessoa que serviu água para mim aqui também tem promessa na vida. Amém? Eu tenho promessas na minha vida. Eu estou aqui no púlpito, tenho promessas na minha vida. Mas os meninos que estão lá fora tomando conta dos carros também têm promessa. Então ninguém aqui é melhor do que ninguém. Deus, Ele não vê ninguém por status. Somos todos iguais. A promessa que estava derramada, a promessa que estava marcando a vida de Agar, já havia sido marcada na vida de Sara de forma muito superior. Mas Agar esqueceu isso. Agar se contaminou completamente com o vírus da arrogância. Então, ela pensa assim, no primeiro deserto, lá no capítulo 16. Eu vou fugir. Eu saio daqui, me escondo. Eu me recluso. Mas eu não vou me submeter a Sara. Veja só. Eu fujo daqui, da casa dela, mas eu não vou me submeter a ela. Veja que atrevimento de Agar. Se Agar tivesse entendido tudo o que foi feito na vida dela através da vida de Sara, jamais ela teria experimentado o deserto. Mas ela pensou assim, eu morro, mas não me sujeito a Sara. Está achando que Deus não está vendo isso, não é? Cuidado para você não tratar, para a soberba não chegar em você e você tratar com desprezo, você tratar com desdém qualquer um dos seus irmãos, porque Deus chega, Deus vê, Ele contempla. Então, quando Deus chega no deserto, Ele relembra a Sara da condição que ela é. Perdão, Agar, dizendo a ela, Agar, serva de Sara, volte e se submeta à sua senhora. Amém? Só que quando Agar escuta isso, Deus mandando ela voltar,
para humilhar-se perante Sara, ela não esperava escutar isso. Então, isso foi um golpe no orgulho de Agar. Foi um golpe direto. Sabe aquele murro no estômago que você fica sem fôlego? Bem, quando eu era criança, eu e meu irmão, a gente quebrava o pau em casa, sabe? E meu irmão parece que sabia. Ele mirava o murro, mas era certinho. Então, por isso que eu sei, viu, gente? Como é. Então, ela se sentiu, Agar, quando escuta isso de Deus, ela se sentiu golpeada. Só que lá no capítulo 21, quando vocês encontrarem Ismael zombando de Isaac, Sara percebe tudo isso, leva isso para Abraão. Abraão tem uma resposta de Deus e Deus diz: deixe ir, porque Deus sabe. Deus sabia o que acontecia, tudo ali. Ele sondava o coração de todos. Ele via o coração de Sara e via a desonra de Agar com a sua senhora. Ele vê que Ismael estava tomado de inveja, então ele permite que Agar e Ismael sejam expulsos para o deserto. Porque é nessa hora, é nesse segundo deserto, que Deus vai dar a oportunidade de Agar recomeçar. E é aí que Deus expressa a sua misericórdia. Deus expressa a sua misericórdia nesse momento, porque Deus, ele estava contemplando o que Sara estava passando, o que ela passou durante os 14 anos. Ele contempla a senhora Sara, mas ele é tão misericordioso que também contempla os sentimentos de Agar. É aí que Deus expressa a sua misericórdia. Ele não se compadece só de Sara, ele se compadece de Agar também. E no deserto de Beceba, e é lá no deserto de Beceba que Deus dá a chance do recomeço de Agar. Através de quê? Através da aflição. A aflição de Agar foi tão grande, mas tão grande, que quando ela parte com o menino Ismael, a ermo, porque ela parte sem destino, o pão acaba, a água acaba, e ela sabia que aquilo ali era questão só de tempo para que eles morressem. A aflição no coração dela era tão grande, que ela pega o menino, coloca debaixo de um arbusto, e ela se afasta do menino, na distância de um tiro de flecha. Eu imagino que sejam uns 900 metros. Então, por que ela faz isso? Porque ela não vai aguentar, ela não aguenta ver o filho dela morrer. Ela não vai aguentar, ela não vai suportar. Mas eu também imagino que nesse meio tempo, em que ela senta o menino ali embaixo e sai para que não veja ele sofrer, não veja, ou melhor, ele morrer, ela deve ir naquele caminho pensando tudo de errado que ela fez, porque a rota era uma, mas ela desviou, e ela começa a se lembrar como o caminho errado que ela traçou, entrando pelo caminho da desonra, do orgulho, da inveja. Então ela começa a pensar: meu Deus, o que foi que eu fiz? Por causa do meu orgulho, por causa do meu comportamento, o meu filho está prestes a morrer. E é aí nesse momento que ela percebe todos os erros. É nesse momento que ela compreende a cartilha que Deus estava puxando para ela naquele deserto. No treino do deserto tem choro. Tem choro. Sabe por quê? A Bíblia fala que quando ela vai se distanciando, que ela chega num determinado tempo, que ela percebe, eu imagino que ela estava analisando tudo o que aconteceu, todo o erro que ela cometeu. Ela olha para trás, vê o menino prestes a morrer, e ela percebe tudo de errado que ela fez. E a Bíblia diz que ela chora. Ela chora. Então, meus irmãos, se Deus te der uma oportunidade de ser confrontado, glorifique a Deus. Você vai chorar, mas o choro é para a tua edificação. É para que você perceba todos os passos que vocês estão dando de erro,
passos errados que estão afastando vocês do caminho que Deus traçou. Mas Ele é tão misericordioso que Ele chega e recalcula a rota. Glória, glória a Deus. Ele recalcula a rota. E quando Agar chora, acontece a resposta de Deus. É aí que ela compreende que é a partir dali que o recomeço dela vai acontecer. Então eu vou pedir para que a igreja fique de pé, para que a gente entenda, para que a gente veja, perceba e ouça a resposta que Deus deu. Porque até o momento Agar estava esquecida que ela tinha sido marcada por uma promessa lá no capítulo 16. Ela estava esquecida que Deus havia prometido que dela também sairia uma grande nação. Porque Ismael não era o filho da promessa, mas também era filho de Abraão. E Deus, quando ele cumpre, ele promete. Quando ele promete, ele cumpre. Amém? Mas para que as promessas do Senhor sejam cumpridas na tua vida, é necessário um caminho de obediência. É necessário um caminho de comunhão, um caminho em que você possa se desnudar do seu eu. Um caminho em que você reconheça que só o caráter de Cristo é que pode te levar para um lugar de vitória. Amém? Então, nesse momento, lá de cima, Agar chorando, o menino debaixo do arbusto, Agar refletindo todos os passos de desonra, tudo que ela fez de errado, e era por isso que ela estava ali naquela escola. É nesse momento que Deus fala com Agar, lá no versículo 17 e 20, Deus vai falar com Agar. Mas nesse momento em que Agar está andando, nesse momento em que Agar está refletindo tudo que ela fez de errado, nessa noite, meus irmãos, parem. Se alguém está aqui andando por caminhos errados, desviando a rota ou passando por um deserto, não se apavore. Abra os olhos, perceba o trabalhar de Deus, porque no deserto tem glória de Deus, tem orvalho, tem maná, tem alimento, tem voz de Deus para o teu ouvido. Sabe para quê? Para que você, se não está vendo, passe a ver o que Deus quer para a tua vida. Se você não se comporta, comece a se comportar de uma forma como Deus se agrada. Para que você comece a agir da forma que é para você agir. Para que você comece a servir da forma como é para você servir. Que essa palavra sirva de uma retrospectiva, para que você comece a perceber se a tua rota está alinhada com a rota de Deus. Então Agar, ela não viu a fonte. Havia uma fonte ali naquele deserto, no deserto de Berseba, mas a vista dela estava embaçada. Mas Deus chega e diz a Agar: Agar, eu ouvi a voz, o choro do menino. Se você está no deserto, Deus vai chegar para você e vai dizer: eu estou ouvindo choro. E Ele vai chegar, Ele vai te ensinar. Vai doer, mas vai ser para o teu crescimento. E o que é isso? Isso é misericórdia, isso é amor. Isso é para que a gente não se desvie. Isso é para que você lá no futuro, ou melhor, até daqui a pouco, porque não se sabe a hora em que Jesus vai chegar. É para que quando esse céu seja rasgado de canto a canto, você possa receber a coroa da vitória. Deserto é lugar de ensino. Deserto é a escola de Deus. Amém? Então lá no versículo 17 ao 20, Deus vai dizer assim para Agar: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Deus está ouvindo, igreja, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte
foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, olha a promessa se cumprindo. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu-lhe uma mulher na terra do Egito. Olha aí o povo árabe nascendo a partir de Ismael. Promessa de Deus se cumprindo. Depois do deserto, depois da escola, depois da lição tomada, do beabá falado, do beabá tomado bem certinho, Agar foi repetente, voltou para o deserto, mas foi para que a promessa se cumprisse, porque Deus queria ela no centro da vontade dele. Então essa noite, para encerrar essa ministração, Deus diz assim para você, igreja: levante, pegue suas promessas pela mão. Eu tenho uma fonte inesgotável para você. Recomece. Amém? Glória a Deus.